O tema da lição dessa semana é muito especial, é muito importante. Ele está baseado num salmo de Davi, que é um dos salmos mais mencionados e conhecidos de toda a Bíblia, o Salmo 51. E o Salmo 51 tem um verso que é assim fantástico. Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Muitas pessoas ficam procurando no nosso mundo um lugar para ter paz. Você sabia que existem nas grandes cidades hotéis ou quartos que são alugados por 1 hora, por 30 minutos, por um curto período de tempo, e as pessoas pagam para usarem esse quarto onde não há internet, onde não há telefone, não há nada disso. Elas pagam para ficar ali e ficarem em paz, ficarem quietas. Mas a gente pode refletir que algumas vezes não é apenas o local onde nós estamos que nos proporciona paz. A paz é algo que vem de dentro de nós. E nós precisamos estar em paz com Deus e também com a nossa consciência para vivermos bem. Quando Davi pede, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, Davi estava como que clamando de Deus uma resposta para a sua vida, que havia passado por sérios problemas e dificuldades. A lição conta pra gente um dos momentos mais desafiadores que o rei Davi viveu. Você se lembra? Um dia ele estava no seu palácio. Era típico Davi estar ali enquanto o exército estava na batalha. Mas Davi ficou em casa, a gente não sabe exatamente por qual motivo. Ele deixou o exército ir para a batalha e ele ficou em casa. E passeando pelo terraço do templo, do palácio, aliás, ele estava ali passeando, enfim, de repente ele viu uma mulher, e a Bíblia fala que essa mulher era muito bonita. Ele viu Batseba tomando banho, e ele não apenas viu, ele cobiçou aquela mulher, ele quis tê-la, e ele mandou chamá-la. E você conhece o final da história. Davi então se deitou com aquela mulher, teve um caso com ela, adulterou com ela, e pouco depois de tudo isso que ele viveu, aparece então a consequência do erro do rei. Batseba estava grávida. Davi agora se viu numa circunstância onde ele não esperava talvez que aquilo fosse acontecer. Ele esperava talvez que o seu pecado fosse perdoado e as consequências passassem batidas, não fossem levadas em consideração, não acontecessem consequências cruéis. Mas Davi estava agora colhendo os frutos daquilo que ele havia plantado. Ele havia errado e Deus, em sua infinita sabedoria, havia permitido que Davi passasse por aquela circunstância, talvez para salvar o próprio rei. E eu acho a maneira pela qual a Bíblia conta essa história fantástica. Percebam, Davi agora foi informado que ele estava pagando o preço do seu pecado. Batseba estava grávida, e ele tenta resolver o problema do seu pecado de uma maneira particular. Ele manda chamar Urias: tragam Urias da guerra, vamos fazer com que Urias deite-se com a sua esposa, e aí fica tudo certo, né? E ninguém vai desconfiar que esse filho é meu. E Urias vem, ele não pertencia ao povo de Deus. Urias estava ali por amor àquele exército lutando, e Urias vem, e Davi diz: olha Urias, você é um bom homem, a gente está muito feliz que você está aqui lutando, vá deitar-se com sua mulher, ela está lá em casa, vá, fique com a sua família, é um prêmio para você. E a resposta daquele homem foi: como eu poderia ir para minha casa, descansar, deitar-me, sendo que os meus companheiros de guerra estão lá lutando? Que homem fiel, que homem exemplar. Davi tinha sido infiel contra Urias e contra a sua família, mas agora Urias diz: como eu poderia ser infiel aos meus companheiros? Talvez essa já foi uma lição para Davi, que também precisa ser colocada em prática em nossa vida. Precisamos ser homens e mulheres que permaneçam firmes naquele propósito de sermos fiéis a Deus. Essa é uma lição que deve ser seguida por todos nós, independentemente de ser religião, independente de qual é a sua crença. Você precisa ser uma pessoa de caráter. Nós precisamos ser pessoas exemplares. E Urias ensinou para Davi o que era ser uma pessoa fiel. Não resolveu
Davi se torna agora um assassino, porque ele manda matar Urias. Quando o pecado estava assim enorme, muito profundo dentro da vida de Davi, Deus envia o profeta Natã. Natã chega, e você lembra da história? Natã vem e começa a contar algo que havia acontecido, vai contando ali a sua historinha, rodeando e rodeando, e de repente, quando Davi dá a sentença da história de Natã, que Natã disse: um homem tem só uma ovelhinha. Davi foi pastor de ovelhas, ele sabia como era ter uma ovelha. Pois é, um homem tinha uma ovelhinha e o outro tinha várias ovelhas. O que nós fazemos quando esse que tem várias ovelhas vem e rouba a ovelhinha de um só? E Davi diz: nós temos que matar um homem como esse. E Natã, usado por Deus para salvar Davi, diz: ó rei, o Senhor é esse homem. O Senhor foi dentro de um aprisco, onde só havia uma ovelha. O Senhor é rei, o Senhor tem todo o império nas suas mãos. Olha o que o Senhor fez. Tu és este homem, foi o Senhor quem errou. O Senhor procurou em outro aprisco. E Davi disse: eu estou errado. Sabe o que eu acho interessante? Existem modos diferentes de advertirmos uma pessoa. A gente não precisa brigar, a gente não precisa, discutir, gritar. Não é pela força. Davi, talvez, se fosse confrontado com Natã, brigando com ele, chamando a sua atenção, talvez ele tivesse desconsiderado aquela mensagem. Mas a maneira pela qual Davi foi advertido, ele não tinha como não reconhecer a sua falha. Essa é uma outra lição que eu tiro para a nossa vida. Nós precisamos dialogar mais. O mundo cada vez mais tem ficado pior. A nossa correria, a gente tem rede social, é celular, aquela coisa toda. Está faltando tempo para conversar. Dentro das famílias, dentro da igreja, dentro do nosso trabalho, com as pessoas que nós amamos, os nossos amigos. Nós precisamos valorizar mais o diálogo. Natã soube a maneira de falar com Davi, e isso foi salvação para o rei que estava afundado no pecado. Davi se arrependeu profundamente, ele pediu o perdão de Deus, mas aqui vem algo que é muito importante a gente mencionar: Deus perdoou Davi. Davi foi um homem muito usado pelo Senhor ao longo da história da Bíblia, porém Davi teve que pagar as consequências do seu pecado. É assim que funciona até hoje. Deus, Ele ama você, e Ele quer salvar você, mas enquanto você estiver cometendo os seus pecados e erros, Deus vai permitir que as consequências aconteçam, e essa permissão talvez seja para a sua salvação. Por causa do pecado de Davi, inocentes pagaram um alto preço. Urias foi morto e ele era inocente, e agora o filho que vem de Davi, ele vem com uma maldição, ele vem já com uma sentença de morte. Davi foi avisado, aquela criança talvez não tivesse culpa, mas para que Davi entendesse a gravidade do seu erro, a gravidade do seu pecado, Davi perdeu o seu próprio filho. Imagina a cabeça desse rei, imagina como estava Davi nesse momento de luta, de dificuldade, de pecado, de erro. Eu imagino que ele estivesse muito preocupado, eu imagino que ele estivesse entrando em parafuso: matei um homem, adulterei. Imagina ele pensando: meu filho morreu, quantas coisas, quantas consequências ruins do meu pecado, como encontrar uma saída, era a pergunta. Eu não sei qual é a tua preocupação nessa manhã de sábado, talvez você esteja preocupado também, mas eu quero sugerir para você a mesma solução que transformou a vida do rei Davi. Davi sabia que mesmo em meio às suas lutas e dificuldades, ele podia encontrar descanso em Jesus. Às vezes o fardo é pesado e você está cansado, você tem algum vício, você tem um problema no casamento, talvez é na educação dos filhos, que algo está dando errado, as finanças podem estar indo de mal a pior. Ei, encontre descanso em Jesus hoje. Essa é a boa notícia. Deus vai continuar te amando. Nunca é tarde demais para recomeçar. Jesus está aqui hoje, na sua casa hoje, pronto para conceder a você uma nova oportunidade, uma nova chance.
E agora Davi reconhece a sua falha. Ele não queria viver mais com a consciência pesada. Ah, como é duro viver com uma consciência culpada. Davi não queria essa culpa eternamente. E sabendo disso, sabendo que ele podia encontrar descanso em Jesus, ele faz essa sincera petição no Salmo 51, verso 10. Repito: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A palavra cria, ou o verbo criar aqui, é o verbo bará, do hebraico. O mesmo verbo usado em Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bará, o verbo bará, tem uma prerrogativa, é criar do nada. E somente Deus pode criar alguma coisa do nada. O que Davi estava pedindo era: Senhor, esse meu coração é pecaminoso, esse meu coração é miserável, mas o Senhor é poderoso para recriar um coração e me dar uma vida nova, com novas oportunidades, com novas chances. Eu quero viver algo novo, Senhor. Eu quero viver na Tua presença. Eu não quero mais carregar essa culpa. Eu quero ser uma testemunha viva de que o Senhor pode restaurar um coração que foi quebrado. Eu quero terminar a recapitulação desta lição fazendo a você um mesmo convite. Coloque o seu coração pecaminoso, quebrado, cruel, coloque esse coração nas mãos do Senhor. Tenha a certeza de que Deus pode restaurar, Deus pode renovar a sua vida, assim como Ele renovou a vida do rei Davi. Se você crer e se você aceitar o perdão de Deus, Jesus está aqui hoje à sua disposição para oferecer para você a graça e a misericórdia. Essa mesma graça que foi a responsável pela transformação e pela salvação do rei Davi. Mais uma vez eu repito, eu não sei qual é o pecado que tem assolado a sua vida, qual é a preocupação. Entregue hoje essa preocupação nas mãos do Senhor e Ele vai transformar a sua vida, te dando uma nova chance e uma nova oportunidade. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que se renova a cada dia. Hoje estudamos que o Senhor deseja nos dar novas oportunidades, Senhor. Por favor, toma cada uma das pessoas que estão assistindo esta lição agora em Tuas mãos e perdoa naquilo que nós temos falhado. Ó Deus, renova o nosso coração, transforma aquilo que é mal dentro de nós. E assim como houve salvação para Davi, que haja salvação para a Tua igreja e para cada família que hoje nos acompanha. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua presença no culto desta manhã. E nós aguardamos você também na próxima Escola Sabatina, no sábado que vem. Que Deus te abençoe. Um abraço.